que é a vida para mim? A vida para mim é ter Jesus no coração. O que é a morte? A morte para mim significa o pecado. Quem é Jesus? Para mim, Jesus, ele é começo, meio, fim, a mente ou a razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipresente, tudo permeia, tudo controla, justo, santo, sábio, bom, o absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, especialmente a causa de todo bem. Esse é Jesus para mim. A vida, a vida é um dom precioso que Deus nos deu. Morte, a morte é o final da vida, dessa vida terrena e a passagem para uma vida eterna. Jesus é o nosso Salvador. O que é a vida? A vida é aquilo que te faz você querer vencer todos os dias, querer continuar. O que é a morte? A morte é onde se finda tudo, onde acaba todos os sonhos. E quem é Jesus? Jesus é a única solução, é o único caminho. O que é a vida? A vida é o espaço de tempo entre o nascimento e a morte. O que seria a morte? Ou o que é a morte? A morte é a separação entre nós e Deus. E o que é Jesus? Jesus é o que fez o ligamento. Ele é tudo na minha vida. O que é a vida? A vida é uma dádiva de Deus. O que é a morte? A morte é o final da vida. Quem é Jesus? Jesus foi o Cordeiro que desceu para salvar a humanidade. Jesus é amor, esperança. O que é a vida? A vida é o dom de Deus. O que é a morte? A morte é a consequência do nosso pecado. Quem é Jesus? Jesus é tudo. Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. O que é a vida? Respirar. O que é a morte? Eu nunca pensei nisso. Quem é Jesus? É o meu. O que é a vida? A vida é Jesus. O que é a morte? A morte é o veículo que conduz para ter a vida eterna. Quem é Jesus? Jesus é algo maravilhoso que não encontramos em vocabulário nenhum o quanto ele é importante em nossas vidas. O que é a vida? A vida é você respirar. O que é a morte? A morte é a coisa mais certa no mundo. Quem é Jesus? Jesus é a porta para a eternidade. O que é a vida? A vida é o presente que Deus nos deu. O que é a morte? A morte é o fim da vida na terra e o começo da vida na eternidade. Quem é Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que é a vida? A vida é um presente que Deus nos deu. O que é a morte? A morte é um tempo de descanso para nós encontrar com nosso Salvador Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu na cruz para nos salvar. O que é a vida? A vida é o começo de tudo. O que é a morte? A morte é quando morremos para este mundo e nascemos para a eternidade. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a vida. Jesus é tudo de bom. O que é a vida? Vida é alegria. O que é a morte? A morte eu não sei explicar não. O que é Jesus? Jesus é o Salvador. A vida é o dom de Deus. A morte é o fenômeno que põe fim a esta vida. Jesus é o Filho de Deus e a esperança para todos que têm vida se encontrar com Deus. O que é a vida? A vida é o início de todas as coisas. O que é a morte? Não é o final de todas as coisas. Quem é Jesus? É o nosso libertador. O que é a vida? A vida é uma dádiva de Deus, é um privilégio poder viver. O que é a morte? A morte é a porta que nos conduz para a eternidade, ou com Cristo ou sem Cristo. E quem é Jesus?
Jesus é a expressão maior do amor de Deus.